Fernando Diniz em 2023 e 2024, implementando o seu projeto de jogo, sua filosofia de jogo, também nas categorias de base em Xerém. Tá preparado para isso? Pergunta difícil de responder, né, galera? Já que a nossa avaliação, ela muda de acordo com os resultados dentro de campo. E eu acho que é mais ou menos assim que tem que ser, tá? Um trabalho de um treinador e de um jogador, ele é avaliado de acordo com o que ele apresenta dentro de campo. Não é tipo, ganhou um jogo ao melhor do mundo, perdeu um jogo ao pior do mundo. Não é assim. Mas nessa temporada, em pouco mais de 4 meses, parece que tem 4 anos que o Diniz está no Fluminense, né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. A nossa opinião sobre o Diniz, ela já mudou várias vezes, né? Teve gente como eu, não queria o Fernando Diniz, aí se encantou com o trabalho que ele fez, agora já está decepcionado, preocupado, mas não pedindo a cabeça dele ainda. Tinha gente que era dinizista antes dele chegar no Fluminense, adorou a chegada e continua defendendo ele até hoje. Enfim, as opiniões são diversas e controversas, e eu entendo, porque o Diniz, ele é um cara controverso. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês informações importantes, tá? E quem acompanha aqui o canal vai lembrar de uma coisa que eu falei há alguns dias atrás. E vai conseguir encaixar algumas pecinhas, tá? Deixa eu só me apresentar aqui muito rapidamente. Meu nome é André Luiz. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e de todos os torcedores de clubes do Brasil, tá? Fico muito feliz com a presença aqui de corintianos, palmeirenses, são paulinos, torcedores do Cruzeiro, do Galo. Não tem muito colorado e gremista aqui não, tá? Mas são bem-vindos também, podem chegar. Torcedores do Nordeste, cada vez dos clubes do Rio, flamenguistas, vascaínos, botafoguenses também, sempre deixando comentários aqui, participando dos nossos vídeos. Sejam bem-vindos, galera. É um canal, obviamente, específico para falar de Fluminense. Mas a gente é apaixonado por futebol e você chegando para trocar uma ideia na moral, na boa, vai ser muito bem-vindo. A encarnação faz parte, tá? Desde que ela seja feita com respeito, aquela tiração de onda e tal, tá valendo. O futebol é isso, né? É a brincadeira de um com o outro, mas sempre com respeito. Siga o nosso Instagram, cada vez mais um conteúdo diferenciado. Nosso Instagram tá crescendo muito, você não pode deixar de fazer parte dessa nossa rede social também. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Bet7k, que é a casa de apostas patrocinadora aqui do canal e, sem sombra de dúvidas, a melhor casa de apostas do Brasil, tá? É lá que eu faço as minhas apostas, ganho a minha fezinha, graças ao bom Deus, mesmo com as derrotas do Fluminense e as dicas que a Bet7k dá lá no Instagram dela, por exemplo, eu já consegui esse mês tirar a fezinha para pagar a escola das crianças. Olha que maneiro, a possibilidade de você ter uma renda extra aí dentro do mês, para você que é molecote e ainda não trabalha, conseguir fazer uma fezinha extra, tá? Clicando aqui no primeiro link da descrição, você faz o seu cadastro pela primeira vez com o seu CPF e você vai ter um bônus em dobro do valor que você colocar. Colocou 50, entra 100. Colocou 10, entra 20. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Tá legal? Vamos lá. Você que acompanha aqui o canal, aquele inscrito fiel, que assiste todos os vídeos, todas as lives, vai lembrar que eu falei na semana passada que eu tinha uma notícia boa para dar para vocês. Que no dia seguinte eu iria gravar um vídeo trazendo uma notícia boa, tá? Naquele momento era uma notícia boa. Deixou de ser para muitos tricolores. E a notícia, galera, era essa, que saiu no UOL hoje, uma reportagem aí da Luísa Sá. Ela fez uma entrevista longa com o presidente Mário na última sexta-feira. Eu vou ler aqui a reportagem do UOL. Abordou diversos assuntos, mas hoje saiu somente a parte sobre o Fernando Diniz. Eu já sabia desde a semana passada que, primeira coisa, o GE fez uma matéria, se não me engano foi o Thiago Lima, meu amigo, grande abraço, falando que o empresário do Fernando Diniz teria vindo ao Rio, se reunido no CT com a diretoria do Fluminense, mas que ainda não tinha sido feita uma proposta, que as conversas estavam embrionárias e tudo mais. Eu consegui apurar com uma fonte muito precisa que isso tudo aconteceu, só que nesse encontro foi entregue sim uma proposta, tá, para o Fernando Diniz renovar com o Fluminense para os próximos 2 anos, ok? Eu não consegui descobrir o valor, mas o Fernando Diniz, obviamente, vai ter um aumento grande no seu salário. Esse novo contrato, ele teria um aumento e um contrato de 2 anos, ok? Então eu vou ler aqui um trechinho da matéria,
E palavras do presidente Mário, né? A matéria você pode acompanhar lá na aba Esporte Fluminense lá do UOL, tá legal? Mesmo com as recentes derrotas e a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense acredita no trabalho do técnico Fernando Diniz a longo prazo. A prova disso é que nas últimas semanas o clube vem conversando com o treinador e seus representantes, visando a renovação do contrato, válido apenas até dezembro desse ano, né? Por mais 2 anos. Ao UOL Esporte, o presidente Mário Bittencourt falou sobre o projeto. Já enviei proposta, que foi entregue antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Ou seja, até ali o Fluminense estava embalado, né? Tava bem. E o Fluminense foi lá e entregou uma proposta nas mãos dos empresários do Diniz. A gente não projeta o clube para o ano que vem pensando na eleição. Os contratos do Cano e do Ganso, por exemplo, vão até o final de 2023. Já estamos desenhando um planejamento porque o clube tem de ser maior do que todos nós. Estamos sentados na cadeira para planejar o ano que vem. Não posso esperar a eleição. Se a gente não estiver aqui, ou seja, se o Mário não for reeleito e a outra pessoa quiser desfazer o que fizemos, tudo bem, afirmou em entrevista concedida na última sexta-feira. Ou seja, essa entrevista ela foi concedida antes do jogo contra o América Mineiro, tá? A ideia do Fluminense é além do time profissional, né? É fazer com que o Diniz, a diretoria pensa em implementar o dinizismo, modelo de jogo característico do treinador, nas categorias de base em Xerém, tá? Aí abre aspas de novo aí para o Mário. A ideia é que a gente possa implementar o método de trabalho dele desde as divisões de base até de um ponto de vista global, não só de filosofia de jogo. Já foi conversado isso com ele, que topa nos ajudar nessa estruturação. Estamos bastante avançados nas conversas de como seria esse modelo. E aí, quiser acompanhar a entrevista toda, é só acessar lá o UOL Esporte, tá? Minha opinião aqui sobre isso, galera, é uma situação complicada, tá? Primeira coisa que eu apurei, o Fernando Diniz ainda não respondeu, tá? Ele não respondeu, o empresário dele não respondeu se vai aceitar ou não, se vai querer ou não. Foi entregue uma proposta desde antes do jogo do Atlético Mineiro e até agora o Fluminense não teve nenhum retorno, tá? Por incrível que pareça, apesar dos resultados ruins, tem alguns clubes do Brasil já sondando o Fernando Diniz, interessados no trabalho dele, tá? E aí fica aqui uma questão que é um ponto de interrogação mesmo que eu deixo para vocês, tá? Com certeza nessa proposta de trabalho aí, nessa renovação de contrato que o Fluminense propôs lá, tem um aumento salarial, certo? Uma proposta que eu acredito que seja vantajosa para o Diniz. Até pelo currículo dele que nunca ganhou nada na vida, tá? Eu acredito que a proposta do Fluminense tenha sido uma boa proposta, enviada no momento de viés de alta, tá? Só que nesse momento, o Diniz está num viés de baixa. E esse viés de baixa a gente não sabe aonde vai parar. O Fluminense pode se recuperar nas próximas rodadas e terminar o campeonato numa colocação que o leve para a fase de grupos da Libertadores, mas isso pode não acontecer também. A gente pode ficar na pré-Libertadores ou nem pegar a pré-Libertadores. E aí aquela proposta que o Fluminense fez lá num viés de alta, para um treinador que estará em baixa, será que vai valer a pena? O mundo dos negócios é assim, tá? Não tem muito o que fazer. O Fluminense vai fazer o que agora? Retira a proposta que eu falei. Essa aqui estava muito alta, você estava bem. Toma aqui outra agora. É complicado, né? A proposta foi entregue. O que tem que ser pensado é, vale a pena um contrato de 2 anos para o Fernando Diniz? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu também não tenho uma resposta, sendo muito sincero com vocês, tá? Porque dentro desse período curto de trabalho do Diniz, eu já amei e já odiei o Fernando Diniz. Hoje eu não sei mais o que eu quero. Eu sei que eu acho que ele tem que terminar o trabalho dele, o Campeonato Brasileiro, no Fluminense. Isso é fato. Não sou daqueles que pede a cabeça do Diniz, não, tá? Agora já era. Faltam 7 rodadas. Seja lá o que for que acontecer, tem que ser com ele no banco de reservas, tá? Mau treinador ele não é. Ele realmente faz coisas muito diferenciadas. Mas ele precisa descobrir qual é o ponto que a chavezinha muda. Em todos os clubes no qual ele passa, tá? Ele sempre começa muito bem. Tem aquele meme que rola nas redes sociais, né? O ciclo do dinizismo. Ele tem que descobrir, o Fernando Diniz, ele tem que descobrir em que momento dos trabalhos dele ele perde o controle do negócio. E o trabalho desanda. Eu acho que a partir do momento que ele descobrir isso,
pode ser que as coisas comecem a dar certo. Porque no Fluminense está acontecendo exatamente o que aconteceu em todos os outros clubes onde ele passou. Começa muito bem, vai caindo, e no final da temporada é um desastre total. Tomara que não. Tomara que ele se recupere, que os jogadores se recuperem e possam colocar o Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Se isso acontecer, eu acho que na boa, o objetivo no Campeonato Brasileiro terá sido cumprido, tá? Seja em segundo ou em sexto. Porque pode ser que o sexto lugar vá para a fase de grupos da Libertadores, tá? Se isso acontecer, eu acho que o objetivo terá sido alcançado, dentro da expectativa que a gente tinha lá no início do campeonato. Agora, sabendo que a gente poderia ter ido mais longe, caso a gente termine em sexto, por exemplo. Título. Foi uma breve ilusão que todos nós tivemos. O Fluminense não tem elenco, não tem time, não tem folha salarial para ser campeão brasileiro. A realidade é essa. Agora, a Copa do Brasil poderia sim ter sido campeão e as outras competições nem se fala, né? Libertadores e Sul-Americana foi um fracasso, mas não era o Fernando Diniz. Então isso aí a gente não pode colocar na conta dele. Sul-Americana até era. Ele teve a metade, 3 jogos da fase de grupos da Sul-Americana para colocar o Fluminense lá. Ganhou 2 jogos, perdeu, empatou 1. Esse empate lá na Argentina foi o que decretou a nossa eliminação. E lá na Bolívia ele deu a maior goleada de um time brasileiro sobre um time sul-americano, né? 10-1. Então assim, tem pontos positivos, tem pontos negativos e a proposta está na mesa. E agora? Será que o Diniz vai aceitar? Você acha que vale a pena a renovação com ele por 2 anos? Renovaria por 1? Não renovaria? Quero saber o que você, torcedor do Fluminense, acha sobre isso. Por favor, use aqui os comentários desse vídeo para você descrever tudo o que você sente e o que você pensa. Tá legal? Fiquem com Deus. Obrigado você que chegou até aqui. E não esquece, hein? Se não fez o cadastro lá na Bet7k, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.